Família linda da nossa querida Maçonaria Universal. Aqui quem vos fala é Jair Gomes. Hoje é quinta-feira, dia de tratarmos e falarmos sobre assuntos maçônicos, né? Se você gostar do vídeo, dá um joinha, se inscreve aí no canal, para que a gente possa evoluir e progredirmos em maçonaria. Os meus vídeos são de forma pedagógica, para que a gente possa crescer, né? E você que é maçom e você que é simpatizante pela maçonaria, que você já entre com os pezinhos ali já andando, né? Para que você não se torne um maçom, digamos assim, adestrado, né? Para que você já entre já um pouco esclarecido. Bem, vamos abordar um tópico aqui bastante interessante, que muitos maçons, se você conversar sobre a matéria que eu iria abordar, que o maçom é proibido, olha, proibido de falar, de externar seus pensamentos em relação a matéria tipo política, tipo religião. Será que a maçonaria tira esse direito de você falar sobre essa matéria? Para muitos maçons que não têm sequer o conhecimento hermenêutico de interpretar um texto e exegésico, eles vão ser categóricos e dizer que você está proibido de falar, de externar o seu pensamento sobre esse tema. Eu, particularmente, estudando a Constituição, né, do Grande Oriente do Brasil, que é a mãe, digamos assim, da maçonaria regular no Brasil, eu não vejo nenhuma proibição em relação à matéria. O que há é falta de interpretação hermenêutica, porque a maçonaria não há proibição, há questões vedadas, ou seja, de âmbito interno. É aí onde você acompanha no vídeo, você vai me entender e vai enriquecer o seu conhecimento. Vamos lá. No artigo 2 da Constituição do Grande Oriente do Brasil, e no seu inciso 4, inciso 7, perdão, que está o texto, digamos assim. Olha só, o inciso diz assim, ó: há proibição de discussão ou controvérsia sobre a matéria política, partidária, religiosa, racial, dentro dos templos ou fora deles, em seu nome. Bem, vamos fazer a pergunta hermenêutica ao inciso. Em nome de quem? Em nome do Jair? Em nome do Francisco? Em nome do Raimundo? Não. Aí você faz um estudo exegésico, você vai lá para o artigo 1, porque está falando sobre a maçonaria só, dos princípios gerais da maçonaria e dos postulados universal da instituição. Então, não podemos falar sobre a matéria em relação à política de forma partidária, religiosa, racial, dentro de um templo maçônico ou fora dela, em nome da maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria é apartidária. Ela não tem partido. Então você, como indivíduo, você não pode defender que a maçonaria, ela ou seja, dentro do contexto da sua fala, você tentar fazer com que a tua ideia maçônica seja defendida pela maçonaria. Você não vai achar, você não vai encontrar apoio lógico para os teus argumentos, por a maçonaria ser apartidária. Então ela proíbe em seu nome discussões em relação à política, à religião e de forma racial, né, e partidária em seu nome. Ou seja, a maçonaria ela defende
o PT, a maçonaria defende o PSL, a maçonaria defende o governo socialista, o governo de extrema-direita. Se você pensa, se externar desta forma, você está fora totalmente do contexto do que reza a Constituição e a ideia maçônica, pelo fato de que ela é apartidária. Então, a proibição, digamos assim, nasce nesse sentido, né, de você buscar defender a tua ideia partidária, a tua ideia religiosa, buscando o apoio da maçonaria. Simples. É simples. Não tem que se discutir. Agora, é proibido eu falar sobre a matéria? Eu abordar sobre a matéria? Sobre uma ideia partidária? Sobre uma ideia religiosa? Ou sobre uma ideia racial? É proibido? Não, não é proibido. Aí que está a controvérsia interpretativa de alguns irmãos, porque não conseguem entender, interpretar um texto hermeneuticamente. Pelo fato de que se há proibição na maçonaria, ela vai de encontro ao artigo 1, no seu inciso 2, que diz assim, pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada, da beneficência, da investigação constante da verdade. Só pode haver investigação se houver o diálogo, se houver, digamos, o aspecto filosófico das indagações e interrogações. Não há investigação se não for por meio da experiência e da vivência e da especulação. Por isso que ela é especulativa. Diz o inciso 3. Programa que os homens são livres e iguais em direitos e que a tolerância constitui o princípio cardeal das relações humanas, para que sejam respeitadas as convicções e a dignidade de cada um. Defende a plena liberdade de expressão. Defende a plena liberdade de expressão. Se eu tenho a plena liberdade de expressão, eu vou expressar aquilo que eu quiser. Então não há proibição. Eu posso sim expressar a minha ideia partidária. Eu posso sim expressar a minha ideia religiosa. Eu posso sim expressar a minha ideia racial. Mas aí não está dizendo lá que é proibido. Está dizendo que é proibido a discussão, a controvérsia. Ou seja, você não pode entrar em defesa, mesclando a tua ideia, como se você falasse pela maçonaria. Você pode defender a sua ideia falando por si mesmo, na sua individualidade. Porque se você for levantar a tua ideia buscando apoio em relação à maçonaria, você está indo contra todo o contexto filosófico da maçonaria. Então a proibição nasce das controvérsias, não pode haver discussões, ou seja, como está bem claro, há proibição de discussão ou controvérsias, ou seja, diálogos que se propõem a uma discussão que não vai levar a nada, que vai levar simplesmente a gritaria, ou seja, sem nenhum fim. Então, isso é que se proíbe na maçonaria, que se coloque, que se sobressaia o bom senso, a ética e que se mantenha o decoro maçônico. Mas não há proibição de você expressar o seu pensamento sobre a matéria. Porque se houver essa discussão ou essa proibição, está tirando a tua liberdade de expressão.
que ocorre, volto a falar, é a falta de conhecimento interpretativo e a forma de como você se manter em disciplina dentro de uma eclésia maçônica. Se, digamos, se o maçom, na sua individualidade, com seu direito de livre pensamento, de expressar aquilo que ele acredita, ele tomou a liberdade de expressar algo de forma partidária, defendendo uma ideologia, que não seja em nome da maçonaria, mas em nome de sua individualidade, de suas convicções. Ora, o artigo está bem claro. Que eu, que estou a ouvir, não entre em controvérsia, que não entre em discussão naquele tema que está sendo abordado. É simples. Que vai causar a discussão não vem do orador que está a defender a sua ideia e o seu direito de expressar os seus pensamentos. A discussão vai nascer de nós outros que estamos a ouvir. Mesmo que eu discorde plenamente, como disse Voltaire, mesmo Voltaire era maçom, viu, filósofo, ele disse, mesmo que eu discorde completamente do que tu estás a falar, mas eu defenderei com a minha própria vida o direito de tu falar. Isso é maçonaria. Eu discordo do que você está falando, meu irmão, mas eu defendo com a minha própria vida o direito de você falar. É simples, a maçonaria é linda. Os maçons que são tampados não tem nem sequer a gênese interpretativa da hermenêutica. A maçonaria é uma escola filosófica. Onde é uma escola filosófica, há uma eclésia filosófica. Tem que haver um crescimento, uma constante busca pelo conhecimento e da verdade. Então não pode haver proibição. Mas aí o cara me cita, artigo 30. O cara vem e diz assim, não, Jair, mas o artigo 30 da Constituição do Grande Oriente do Brasil diz algo bastante interessante sobre isso. Olha só o que diz aqui, ó. Deixa eu ir lá rapidinho aqui. Olha só, artigo 30 e o seu inciso 2 diz assim, ó, a livre, o seu cabeçalho, dos direitos dos maçons. São direitos dos maçons a igualdade perante a lei maçônica. Inciso 2, ó, que diz, a livre manifestação do pensamento em assuntos não vedados pelos postulados universais da maçonaria. Aí o cara, pai Jair, teus argumentos estão infundados, porque aqui o maçom, nos direitos do maçom, ele não pode falar assuntos vedados pelos postulados universais da maçonaria. Espera aí. Como? Leia o texto novamente. Leia o texto hermeneuticamente. Leia direitinho. Ó. A livre manifestação do pensamento em assuntos não vedados pelos postulados da Universal da Maçonaria. O que são vedados? Meu amigo, vedados são aqueles assuntos que você, dentro da tua ética maçônica, você prometeu diante de uma assembleia de maçons não falar, não revelar. Ou seja, os ditos segredos da maçonaria. Não tem nada a ver aqui com a matéria em supracitado, política, religião ou questões racial. Tem nada a ver, entendeu? O tópico aqui, o inciso 2 no artigo 30, está falando de coisas vedadas que se resume somente para nós, os maçons. Somente para nós. É isso que é proibido que eu externize para outras pessoas que não são maçons aquilo que é simplesmente de âmbito maçônico. Eu faço até uma exegese em comparação a um relacionamento teu com a tua esposa. Aquilo que é vedado somente no teu quarto, tu vai sair falando para todo mundo? Não, claro que não. Então pronto.
Então, esse tópico aqui não desfaz os meus argumentos. Simples, entendeu? Então, o que tem que se manter em uma reunião maçônica é a disciplina, a ética. Se eu achar de fato que ali na minha eclésia, na minha reunião, existem muitos irmãos partidários, muitos irmãos que vai causar um desconforto em um tema que eu iria abordar, tipo uma ciência socialista, ou então uma extrema-direita, ou então a questão de ideologia que vá causar um transtorno a alguns dos meus irmãos, então eu não vou falar por uma questão simplesmente de respeito aos meus irmãos, mas que eu tenha liberdade, eu tenho a liberdade. Compreendeu? Não há proibição. A liberdade existe você expressar os seus pensamentos. Não há proibição. Agora, há o bom senso. Você tem que ter o bom senso. Se ali eu tenho um irmão fanático, fundamentalista, ideológico, ou seja, um católico, e eu não vou ali tacar o pau na igreja católica por uma questão de ética, porque eu vou ofender o meu irmão. Né? Meu irmão ali vai ficar se torcendo, e acredito, por ele ser ideológico, ele ser fundamentalista, ele não vai manter o decoro maçônico e não vai respeitar o meu direito de me expressar e vai querer a correlata, vai querer a réplica, né, ou a recíproca, e vai começar as discussões, e isso é proibido, as discussões. Não por mim, que me levantei em oratória, mas pelo ouvinte que não se manteve em disciplina e na ética maçônica, no decoro maçônico. Simples. Não é pelo o direito do orador a expressar os seus pensamentos. É sim do indivíduo que está a ouvir. Ele não vai suportar ouvir certas verdades ou certas ideias que serão expressadas por aquele que está a falar. Volta a dizer a fala de Voltaire, abre aspas. Mesmo eu discordando daquilo que você venha falar, eu defenderei com a minha vida o direito de você falar. Isso é maçonaria. Isso é maçonaria. Entenda, aprenda e viva como maçom. Te amo sem te conhecer.